né, para estar aqui a cidadania italiana. E no período, eu morei na Itália um tempo com outras pessoas que também estavam tirando a cidadania, e aí eu vi como a documentação é bagunçada. Às vezes você tem que pagar a pessoa para ir lá na igreja que a pessoa foi registrada para conseguir tirar uma segunda via de um documento, porque o sobrenome foi para o Brasil completamente diferente, porque a pessoa da alfândega anotou o sobrenome como se, tipo, foneticamente, assim, escreveu completamente errado. Aí você O precisa da meu comprovação. próprio sobrenome, o outro sobrenome, que é o sobrenome italiano, ele é uma variação, ele não é o sobrenome real, assim, o sobrenome que veio. Ele Aí. Algumas fontes dizem que esse dossiê precedeu a chegada do Dino, e outras fontes dizem que ele foi enviado depois da sua chegada, quando ele já estava por aí pelo Brasil. De qualquer forma, o Dino conseguiu entrar no Brasil e se estabelecer no país. Em São Paulo, Dino conheceu Concetta Tovani, com quem ele se casou e teve 5 filhos no decorrer dos anos, contrariando a vontade do pai e do tio da moça. Aparentemente, quando a família dela não quis que o casamento fosse realizado, ele meio que raptou a Concetta e foi casar com ela mesmo assim. Lembra que a gente fez, quando a gente fez o caso da noiva de 8 dias, que a gente descobriu que era uma coisa comum na Itália fazer isso, que chamava fuitina? Então, que você só dá uma fugida. A gente falou disso num episódio, era uma prática comum na Itália, você fazer isso quando você queria casar e a família não aprovava. Só raptou a noiva. Era isso mesmo. Mas falam que normalmente a noiva sabia, né? A noiva a noiva queria assim. também. Num primeiro momento, o Dino tentou sustentar a sua família trabalhando como pedreiro, mas a sua carreira acabou quando, depois de brigar com o mestre de obras, o Dino lhe atirou um balde de cal na cabeça. Meu Deus! E assim, que gente, violência! Você pode falar, ai, Natália, que violência, não sei o quê, mas assim, quem nunca pensou em fazer isso com o chefe, gente? Ele foi um balde de concreto. Veja bem. Gente, você tem que estar com raiva. Então. Ele foi preso já em 1914, após furtar armas de uma loja de armamentos importados. Nessa ocasião, ele realiza a primeira de suas muitas icônicas fugas. E a gente tem algumas versões para essa fuga. É uma fuga da cadeia. Ele foi preso e ele fugiu da cadeia, como ele sempre fugia. E a primeira versão que a gente tem é que na cadeia ele trabalhou como pedreiro, ajudando na construção da ala solitária da cadeia. Obviamente que colocar presos para construir a própria cadeia é a definição de uma ideia de jirico. É o que eu tava pensando também, gente. Não faz sentido. E o Dino teria construído a cela com grades suficientemente fracas. Ele então provocou uma briga, foi enviado para Solitária e durante a noite fugiu pelas ruas de São Paulo. E quem pode culpá-lo? Quem pode culpá-lo, né? A segunda versão dessa fuga não menciona ele trabalhando como pedreiro. Diz apenas que ele era insubordinado e frequentemente enviado para Solitária, que nessa época era basicamente um poço com uma tampa de ferro. E daí, no meio da noite, o Dino teria subido como um artista de circo, forçado o forro de ferro e fugido. A terceira teoria diz que ele foi enviado para Solitária por tentar escavar um túnel, não por uma briga, e que ele estava sem roupas quando ele fugiu, porque ele fugiu nadando no rio Tamanduateí. Então temos essas versões, eu não sei qual é a versão real. Porque também, gente, muito da história do Dino vira vira uma lenda urbana. Tinha gente em São Paulo na época que não acreditava que ele era uma pessoa real. Porque eu via as histórias dele, via as notícias no jornal, e era uma coisa tão espetacular que as pessoas não acreditavam que ele era uma pessoa real. Mas também eu entendo, né? Parando para pensar na imprensa brasileira do século XX, com bebês diabos, loiras fantasma, Gangue do Palhaço, você fica propenso a desconfiar do que você lê no jornal.
As fontes também divergem bastante nas datas e no paradeiro exato do Dino nos próximos anos. Mas o que a gente sabe com certeza é que ele, procurado pela polícia, viveu sob diversos nomes diferentes, em diversas cidades diferentes. Ele aparentemente ele foi um comerciante em Curitiba, daí ele foi para Porto Alegre, foi para Rio Grande, foi para Florianópolis, Montevidéu, Buenos Aires, e todos esses lugares ele estava só vivendo de furtos e detalhe, a família dele é aqui em São Paulo, lá em São Paulo, e ele furtando pelo sul do país. Pobre Concheta. Ele foi então para o Rio de... Tem uma história, inclusive, que em Rio Grande, porque ele estava sempre com vários nomes e vários documentos falsos. Daí diz que ele estava em Rio Grande e ele foi até a polícia para obter um documento de identidade, usou o nome do irmão, que era Menotti Menichetti, e ele saiu de lá com uma carteira de identidade e com um atestado. Menotti Menichetti, não parece nome de feitiço do Harry Potter? Sim. Menotti Menichetti. É tipo um vingar de Leviosa. Eu pensei em uma dupla uma dupla sertaneja. Menotti Menichetti. No sabadão sertanejo. Não, mas então, ele saiu da polícia com uma carteira de identidade e um atestado de boa conduta. Mas enfim, ele então foi para o Rio de Janeiro, onde ele se apresentava como Antônio Garcia. Esse daí foi menos... onde ele foi preso em flagrante, forçando a porta de uma casa na rua Conde de São Joaquim. O Dino se fingiu de louco para não ser preso e foi enviado para o Hospital dos Alienados, de onde ele também fugiu para retornar à Terra da Garoa. Ele também tem uma relação de amor e ódio com São Paulo, né? Sim, gente, esse daí é, paulistano já, entendeu? Quando você deixa São Paulo, fica com saudade de volta, é porque você já é paulistano. Aliás, você viu que saiu a lista das cidades mais estressantes para se morar?